As evidências até aquele momento histórico apontavam que as proteínas não eram as biomoléculas responsáveis por transmitir a hereditariedade, mas algo contendo átomos de fósforo. Os próximos experimentos que apresentarei mudaram radicalmente os rumos da pesquisa científica no século XX, e seus efeitos estão presentes até os dias de hoje, e provavelmente ainda estarão por muito mais tempo. A proposta de um modelo atômico para a molécula de DNA ocorreu em abril de 1953 e mudou para sempre o conhecimento científico. Pois bem, vamos apresentar os protagonistas da descoberta. O primeiro veio da Universidade de Indiana, um ornitologista apaixonado em assistir aos pássaros. Seu nome, James Watson. O segundo, um físico teórico trabalhando no MRC, na Inglaterra. A terceira, Rosalind Franklin, uma cristalógrafa produzindo cristais de DNA no laboratório de Maurice Wilkins, em Londres. Naquela época, muito já se falava sobre cariotipagem e cromossomos. Nossas células somáticas são diploides, ou seja, carregam 46 cromossomos. Já as células germinativas são haploides, carregam 23 deles. Algumas regiões apresentam um material mais condensado, outras menos condensado. Mas nada se sabia sobre a unidade básica, o polímero de DNA, e como ele era constituído. Pois bem, vou apresentá-lo agora, com o conhecimento que temos hoje, e depois falarei como essa descoberta foi feita. A unidade básica que constitui a molécula de DNA é formada por 3 elementos, recebendo o nome de nucleotídeo. Os 3 elementos que compõem um nucleotídeo são um açúcar, chamado desoxirribose, um grupo fosfato, olhem aí o fósforo, e estruturas cíclicas, chamadas de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas se dividem no DNA em um alfabeto de 4 tipos distintos. As purinas, cujos representantes são a adenina e a guanina, e as pirimidinas, que são a timina e a citosina. Como podemos lembrar das aulas de carboidratos, a ribose é uma pentose, como ilustrado na figura, mas ela está presente apenas na molécula de RNA. Falaremos do RNA mais tarde, na aula de transcrição. No DNA, a única diferença é a depleção do grupamento hidroxila no carbono 2 da ribose. Vejam a seta vermelha mostrando a diferença entre a desoxirribose, presente no DNA, e a ribose, presente no RNA. No próximo slide, poderão observar com mais detalhes as estruturas químicas das bases nitrogenadas. Vejam que as pirimidinas recebem esse nome pois apresentam um anel pirimidínico, representado em vermelho. Já as purinas têm 2 anéis, um anel pirimidínico fundido a um anel imidazólico, como mostrado em azul na estrutura química. Repare também que uma 5ª base nitrogenada aparece, é a uracila, que ocorre apenas na molécula de RNA. Ela é muito parecida com a timina. A única diferença é a ausência do grupo metil, CH3, como indicado na seta verde. Bem, como existem 5 bases, teremos também 5 tipos de nucleotídeos que podem ser ribonucleotídeos, quando o açúcar presente é a ribose, ocorre apenas no RNA, e desoxirribonucleotídeo, quando o açúcar é a desoxirribose, que ocorre no DNA. É nessa etapa que precisamos fazer um importante adendo para lhes apresentar algumas outras moléculas que não são exatamente todos nucleotídeos, mas se assemelham em muito. Uma delas é o monofosfato de adenosina cíclico, ou simplesmente AMPC, molécula que tem papel indispensável no processo de sinalização celular. Guardem isso para quando encontrarem novamente ao longo do curso. A outra molécula é nada mais, nada menos que a molécula responsável por você estar vivo nesse momento. A energia química do seu corpo, o trifosfato de adenosina, ou ATP. A diferença do ATP para um nucleotídeo inserido no DNA é a presença de 3 ao invés de um único
grupamento fosfato. Aqui, cabe destacar que essas ligações entre os fosfatos, quando quebradas, o que também chamamos de hidrolisadas, liberam uma enorme quantidade de energia para você executar suas tarefas diárias. Se estiver vivo, tenha certeza, você estará continuamente hidrolisando os fosfatos do ATP e gerando seu produto menos energético, o difosfato de adenosina ou ADP. Agora que já conhecemos as unidades básicas do DNA, como é que esses nucleotídeos se organizam para formar um polímero de DNA? Bem, observe esse esquema. A ligação de um nucleotídeo ao outro sempre ocorrerá entre o fosfato, ligado ao carbono 5 da desoxirribose, e o carbono 3 da desoxirribose seguinte. Por isso, chamamos que uma das extremidades do DNA é a extremidade 5', pois terá um fosfato do carbono 5 disponível, e a outra é a 3', pois terá um grupo hidroxila do carbono 3 disponível. Veja no próximo slide a formação de um dinucleotídeo. A ligação que forma a junção de dois nucleotídeos é a ligação fosfodiéster. Ótimo! Chegamos a um ponto em que vocês devem estar se perguntando: mas como essas informações sobre o DNA foram descobertas? Como sabemos onde fica o fosfato, as bases, o açúcar? Bem, vamos voltar em 1953 e introduzir um novo conceito: a cristalografia. Rosalind Franklin era uma brilhante cristalógrafa, ou seja, ela produzia em laboratório pequenas pedras de tamanhos muito pequenos, de biomoléculas. Tanto pedras de proteína quanto de DNA, os chamados cristais. Em palavras um pouco mais técnicas agora, quando se tem essas biomoléculas isoladas em um tubo, é possível, por meio de uma série de combinações de reagentes químicos, precipitantes e temperatura controlada, favorecer um processo de transição de fase do estado líquido para sólido, ou seja, a formação de cristais sólidos de proteína ou DNA. Isso só é possível quando o DNA ou a proteína se organizam no espaço de forma a adquirir um arranjo periódico e semelhante de suas moléculas, mais ou menos semelhante ao arranjo cristalino que falamos das cadeias longas dos ácidos graxos. Lembram? Vamos a um exemplo mais simples do nosso dia a dia. Imagine a molécula de água no estado líquido. Sabemos que ela tem um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. O oxigênio tem um par de elétrons livre, logo estão ávidos para interagir com outras moléculas. Esses elétrons livres do oxigênio puxam a nuvem eletrônica da molécula para próximo do oxigênio, gerando uma pequena carga líquida conhecida por dipolo. Isso fará com que, se outra molécula de água estiver ali por perto, haja uma interação desses dipolos, a conhecida ligação de hidrogênio. No estado líquido, essas ligações de hidrogênio se formam e se desfazem continuamente e de forma muito rápida. Lembre-se, a água parada em um copo não significa que as moléculas de água ali dentro estejam paradas. Elas estarão saltitando dentro do copo, formando e desfazendo ligações de hidrogênio. Bom, eu deixei alguns links nesse slide para que vocês possam visualizar como ocorre essa dinâmica da água e sua organização no gelo. Vamos imaginar agora se deixarmos a água algumas horas em temperaturas abaixo de zero. Todos sabem que haverá a formação de gelo, certo? Pois então, o gelo nada mais é que um cristal de água. Sabemos que a transição de fase mais comum para a formação do gelo é quando as moléculas de água adotam uma estrutura hexagonal, também conhecida por gelo 1H, como representado na figura. Mas isso não é tudo. Veja no diagrama de fases que, dependendo da variação da temperatura e da pressão, moléculas de água podem se formar com diversos tipos de arranjos cristalinos distintos, representados pelos números em romano. Legal, né? Espero que com esse exemplo de nosso cotidiano fique fácil para compreender a formação de cristais de proteínas ou de DNA. Bem, o processo não é tão trivial assim, como no caso da água,
mas Rosalind Franklin deu essa grande contribuição, conseguindo produzir cristais de DNA após incansáveis tentativas de cristalização. Naquela época, não se fazia ideia da estrutura que o DNA poderia adotar. Por isso, coloquei a representação de todos os elementos livres nesse slide. Hoje, sabemos muito bem que não é assim. Mas e agora? Uma vez tendo esses cristais de DNA, o que fazer para obter um modelo da estrutura do DNA? Como saber a organização que os nucleotídeos adotam no DNA? Para isso, esses cristais devem ser colocados na frente de uma fonte luminosa não muito tradicional, chamada de raios X. Como se fôssemos adquirir uma radiografia quando fraturamos um osso. Muito bem, quando o raio-x se chocam com os átomos do DNA inseridos no cristal, eles sofrem um fenômeno conhecido por difração. E foi a partir de um mapa de difração, como esse representado na figura, que Watson e Crick chegaram à conclusão de que o DNA era formado por uma dupla hélice. Cada um desses pontos escurecidos no mapa de difração são capazes de fornecer informações de distância entre os átomos inseridos na estrutura do DNA. Para um físico teórico como Francis Crick, ao observar um padrão como esse, ele rapidamente soube que se tratava de um polímero, que apresentava uma estrutura helicoidal. Pois bem, vejam agora como a ciência não deve ser encarada como algo inquestionável. O que hoje é verdade, amanhã pode parecer algo bastante obsoleto e incorreto. Todos sabemos que o DNA é uma dupla fita helicoidal e que o arranjo das bases nitrogenadas segue o padrão de complementariedade propostos por Watson e Crick, onde uma guanina se pareia com uma citosina através de 3 pontes de hidrogênio e uma adenina se pareia com uma timina por meio de 2 pontes de hidrogênio. Isso ocorre no interior da molécula. Sabemos também que os grupamentos fosfatos estão expostos para o exterior da molécula, dando ao DNA um forte caráter negativo. Veja as informações apresentadas no esquema desse slide. Temos também a formação de 2 sulcos, o maior e o menor, como representado no modelo do DNA em esferas. Muito bem. Essas informações na época só ficaram claras depois que Watson e Crick interpretaram corretamente os mapas de difração de raio-x dos cristais obtidos por Rosalind Franklin. Linus Pauling, o famoso químico conhecido por elucidar a natureza das ligações químicas e a estrutura de moléculas, na mesma época interpretou erroneamente esses mapas de difração de cristais de DNA, propondo um modelo obsoleto e incorreto do DNA. No modelo do DNA proposto por Pauling, nessa mesma época, ele imaginava uma tripla hélice, onde as bases nitrogenadas estavam expostas e os grupos fosfatos muito carregados negativamente se localizavam no interior da hélice, como representado nessa figura. Algo muito pouco provável por conta da repulsão das cargas negativas dos fosfatos, correto? Deixe no próximo slide o artigo da Nature, que saiu em abril de 1953, em que Watson e Crick propuseram o modelo da dupla hélice do DNA, um dos artigos mais revolucionários da história da ciência do século XX. Sugiro a leitura e destaco aqui segmentos que acredito serem os mais relevantes. Em amarelo, Watson e Crick iniciam questionando a tripla hélice proposta anteriormente por Pauling e argumentam o porquê acreditam que Pauling estava errado. Em verde, eles apresentam a proposta do pareamento das purinas com as pirimidinas, frente aos resultados que obtiveram pela interpretação dos mapas de difração. Em azul, eles mencionam a necessidade de se haver uma estequiometria de 1:1 entre as adeninas e timinas, assim como para as citosinas e as guaninas. Observação essa feita anteriormente pelo químico Erwin Chargaff, da Universidade de Colômbia. E por último, em vermelho, uma das frases mais memoráveis já escritas em um artigo científico. Com o modelo de pareamento que eles propuseram, eles sugeriram que aquele tipo de arranjo imediatamente poderia explicar o mecanismo de cópia do material genético. É isso. Eles acharam o princípio transformante. A presença de 2 fitas leva à redundância da molécula.
Se você separar uma fita da outra, elas servem de molde para produzir a fita complementar. Fantástico! Pois bem, hoje sabemos que o DNA proposto por Watson e Crick é o majoritariamente presente em todos os organismos e é conhecido por DNA do tipo B. Ao longo do tempo, entretanto, outras formas de dupla hélices de DNA foram sendo descobertas. Entre os exemplos, temos o DNA do tipo A e o tipo Z. Essas formas menos comuns apresentam pequenas distorções na cadeia do polímero, mas estão presentes em alguns organismos primitivos. Em fontes termais ácidas de Beppu, no Japão, por exemplo, existem determinados vírus capazes de sobreviver em temperaturas muito quentes, de ácido borbulhante. Um desses vírus, retirado dessas fontes termais, foi recentemente caracterizado, e foi observado que a estrutura de seu DNA ocorre na forma do tipo A e não do tipo B, como de costume em outros organismos e vírus. Essa forma de DNA tipo A pode representar uma forma de adaptação desse organismo para sobreviver em um ambiente tão hostil como esse. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, entenderemos como ocorre a replicação do DNA. Até lá!